Desde a invasão russa à Ucrânia, o mundo voltou a ter medo de ataques nucleares. Junto com as notícias de guerra, crescem também as campanhas pela paz. Nós vamos entrar nesse movimento e exibir agora uma reportagem especial de 2011, que conta a história da jornalista aposentada e pacifista Harumi Nishimura. Com apenas 9 anos de idade, Harumi sobreviveu ao ataque nuclear a Hiroshima, uma das cidades japonesas atingidas pelos Estados Unidos em agosto de 1945. Apesar da pouca idade quando ocorreu o ataque, Harumi guardou na memória o sofrimento de seu povo. Essa tragédia fez com que ela se tornasse uma ativista da paz. Agosto de 1945. Segunda Guerra Mundial. Bombardeio americano em Hiroshima. Harumi, a história de uma sobrevivente. Aí deu assim, pam, dom. A família de Harumi veio para o Brasil em 1918, como muitos imigrantes japoneses fizeram no início do século XX. Primeiro imigrante do Casa Tomás. Na época, cerca de 15 mil nativos do país oriental já moravam em terras brasileiras. Com a doença da matriarca, parte da família voltou para a cidade de Hiroshima em 1934. Encontrou cartomante na São Paulo. Falou que vocês vão embora agora já, senão não vai encontrar com sua mãe. É minha avó, né? Tá passando mal. Aí eles rapidinho deixou 3 crianças mais grandes. O resto levou 5, levou para o Japão. Quis o destino que Harumi nascesse no Japão e presenciasse uma das maiores catástrofes do século XX. Tanta gente morreu, pessoa de ferido, morre, né? Muito morrendo. Gente viva, minha irmã que foi ajudar para contando, 2 irmãos foi para ajudar. Gente vivo, largata, bicho que está criando, né? Aí faz assim, moça, me dá água, né? Me dá água, ela está falando, mas proibiu dar água, porque da água morre. A japonesa se tornou testemunha e sobrevivente do bombardeio atômico de 6 de agosto de 1945. Às 8h15 da manhã, os relógios pararam, congelando na memória da então menina de 9 anos a imagem do gigantesco cogumelo de fumaça. Onde caiu bomba atômica? Uma cerca de grande montanha, chama Taketayama. Em cima de Taketayama tinha uma fumaça, né? Tipo, parece uma nuvem. Nossa, tão lindo, porque cinza, branca, cor-de-rosa, assim, entende? Nunca vi. Aí agora minha casa vai direita, então atrás está com essa fumaça que está dentro. Mas não dá para nem imaginar que fumaça que era muito misterioso, né? Depois soube que embaixo daquela, né? Bomba, mas ninguém sabe que bomba atômica. O Japão, nesse período, né, de 1918 até 1945, estava em franca ascensão, né? Ascensão econômica e procurando conquistar
as áreas próximas. Então havia um conflito muito grande com os chineses, né, que foram sempre inimigos tradicionais dos japoneses, né, e dentro dessa conjuntura toda, né, havia um processo de que o Japão tentava se sobrepor aos seus vizinhos e com isso tentar expandir as suas áreas, né? Então isso levou a que economicamente o Japão também fosse se desenvolvendo e com isso eles se aforaram no direito de conquistar mais, né? E com isso houve a implicação dos Estados Unidos não aceitando e outras nações não aceitando e que culminou a Segunda Guerra, né? Ao surgimento da Segunda Guerra e que teve um desfecho maior quando houve um ataque a um local no Pacífico onde os Estados Unidos tinham uma base militar, que era Pearl Harbor, né? E lá foi quando, dali para frente, se deflagrou mesmo a guerra, né? Que foi estabelecido como a Segunda Guerra Mundial. Em nenhum momento da história mundial o engenho humano havia se mostrado tão hábil na capacidade de produzir a morte em massa como na Segunda Guerra Mundial. Foi durante o conflito que a bomba de fósforo, chamada napalm, foi usada pela primeira vez. Mas nenhuma outra arma foi tão devastadora e cruel quanto a nuclear, jogada sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki no mesmo período. Foi o primeiro ataque atômico que o mundo viu. Para você ter uma ideia, na hora que caiu a bomba em Hiroshima, né, a 1 quilômetro de distância, tudo foi pulverizado. Com aquele imenso deserto mesmo, de destruição mesmo, né, tudo pulverizado. Então, o que acontece? Em decorrência disso, né, ficaram destruídas, a economia do país se destruiu todo. Apenas alguns prédios resistiram ao ataque, como a cúpula Genbaku ou cúpula da bomba atômica. A ruína do prédio foi chamada de Memorial da Paz de Hiroshima. Tornou-se marca da cidade e serve para lembrar a tragédia de mais de 60 anos. Sempre na alma da pessoa, sempre no interior dos japoneses, principalmente os japoneses daquela região, sempre há uma mágoa. Sempre há uma mágoa porque terem os Estados Unidos colocados ali, a bomba que destruiu mais de 150 mil pessoas, só esse fato mostra que foi um ato, um crime de guerra que aconteceu. Foi um crime de guerra. Na época do bombardeio, Hiroshima era uma cidade importante para a economia japonesa, com plantas industriais de grande porte e uma população de quase 400 mil habitantes. Mas não tinha características militares, o que a tornou um alvo potencial. Não necessitava que se colocasse uma bomba de poderio tão intenso para destruir tantas pessoas se só tinha 17 mil militares. Diante da ameaça, o governo japonês realizou uma evacuação sistêmica desde o início da guerra, retirando cerca de 35% dos moradores. Hiroshima tinha 255 mil habitantes quando a bomba caiu sobre a cidade. E hoje em dia já existe, através de resoluções da própria ONU, né, a Organização das Nações Unidas, existem resoluções proibindo terminantemente que se use o poder bélico para que atinja civis. Se houver um conflito de guerra, tem que ser um conflito de guerra entre os militares, a disputa entre os militares. Se envolver civil, já se constitui crime de guerra. Os japoneses demoraram a entender o que havia acontecido na cidade de Hiroshima. Harumi lembra que o cenário da morte era assustador. Não havia comida e a água estava contaminada. A desinformação era tanta que muitos japoneses deixaram suas províncias para tentar encontrar familiares em Hiroshima.
Sem saber, corriam o maior risco do pós-bomba: a exposição à radiação. Até o final de 1945, mais alguns milhares de pessoas morreram envenenados pela radiação. Desde então, os efeitos da bomba atômica mataram mais de 10 mil pessoas, elevando a conta para 100 mil óbitos. Apesar da destruição, Harumi lembra que a solidariedade tomou conta da cidade. A sobrevivente falou inclusive das vezes em que a mãe acolheu desabrigados e dividiu a comida da família com estranhos. Porque minha casa planta, ainda bem, né? Muito batata doce. Pessoa que não tem horta, passava fome mesmo. O presidente da associação dividiu pessoas. A sua casa grande, 16 pessoas. Tal lugar, 4 pessoas. Assim, dividiu para ajudar. Aí um mês eles ficaram na minha casa. A associação dava um dia um bolinho de arroz grande assim, cada pessoa. Mas não dá nada isso, né? Ainda não é só de arroz, não. Né? Às vezes cozido com milho, às vezes cozido com grão de trigo. Mas um dia só um. Então, mamãe cozinha uma panela grande, uma vez por dia, cheio de batatinha. Em dezembro de 1945, o governo japonês realizou uma contagem que apontou que 40% da população das cidades de Hiroshima e Nagasaki morreram. A situação econômica do Japão, que já era ruim, ficou pior e muitos sobreviventes fugiram para outros países, inclusive para o Brasil. A escassez de comida e os familiares deixados na América Latina foram incentivos que levaram os pais de Harumi a voltarem para o Brasil 10 anos depois do ataque americano. Hoje, aos 73 anos, Harumi vive em Jacaraípe, no litoral do Espírito Santo. Aposentada, a ex-jornalista se lembra de tudo como se fosse ontem. Despedir muito triste foi, porque um irmão, família ficou lá, né? Muito triste foi. Depois começou a trabalhar na loja, estava tão contente, despedida de minhas amigas, tem cheio de amigas, né? E aí, como é que foi chegar no Brasil? Quando a senhora viu assim, é o Brasil, como é que foi? Bom, eu fiquei contente, né? Porque 46 dias, né? Só mar que vi. Mas o Brasil grande, achei tão grande. Gostou? Gostei. O primeiro ataque atômico da história tornou Hiroshima mundialmente conhecida. Hoje o lugar é uma cidade moderna e vibrante com 1,5 milhão de habitantes. O sofrimento causado pelo bombardeio foi a raiz do pacifismo japonês gerado no pós-guerra. Tanto que a população do país busca a abolição das armas nucleares no mundo. Muito bonito ficou. Outra cidade. Hoje, como que a senhora sente? A senhora sente feliz ou triste quando volta para lá? Bom, eu fico contente porque não tem mais guerra no Japão, né? Depois de que acabou a guerra, o Japão comprometeu, né, para o mundo, para o Japão não vai fazer mais guerra, não vai participar na guerra também. Não sei se, né? Tomara que continue. E a senhora se sente feliz aqui? Aqui é muito tranquilo, mais tranquilo do que o Japão. A vida pacata que Harumi leva no Brasil não apaga a dor nem a torna simples espectadora dos conflitos mundiais. Se olhando televisão, jornal, eu fico tão triste. Por que faz guerra? A Coreia do Sul e a Coreia do Norte, no caso a Coreia do Norte está lá fazendo testes, é ali pertinho do Japão. A senhora se preocupa com isso? Preocupo, porque ele é comunista, né? Comunista também, acho que não dá para nem conversar direito. Estou vendo televisão, né? Governo com internacional, a junta, tudo, mas eu não quero entrar, não sei o que lá, né? Eu acho esse país muito perigo, mais perto do Japão, né? A japonesa ainda tem familiares em países orientais.
Aqui no Espírito Santo, a sobrevivente de Hiroshima milita contra a violência e mobiliza a sociedade por meio de um abaixo-assinado que já contempla milhares de assinaturas. Eu quero muita criança, muita adulta que participa disso, gente mandar na internacional, né? E para nem que seja mais pessoa, né? E entrou nessa campanha para parar a guerra, paz do mundo. Essa reportagem de Catarine Rosalém está disponível no nosso canal no YouTube. TV Assembleia, 20 anos, mais perto de você.